exaltamos o Teu nome. Nós declaramos que Teu nome é poderoso. Não há outro como o Senhor. Não há outro que possa salvar. Não há outro que possa curar. Teu nome está acima de todo nome. Todo poder e autoridade está debaixo do poder do Teu nome. Te celebramos nessa noite, Senhor Jesus. Aleluia. 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 Tudo que nós fazemos, precisamos entender que fazendo para o reino de Deus, isso é espiritual. Quando nós adoramos, é mais do que a música, é mais do que uma letra. Nós estamos tocando na santidade, na glória de um Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando a Ele daquilo que nós cremos, de que Ele é poderoso, de que Ele é o nome que está acima de todo nome. Nós estamos honrando o nome daquele a quem nós amamos e servimos. E a adoração, ela extrapola, ela vai mais além do que a música. Ainda que tudo isso seja algo que nos envolve, porque o céu é um céu musical. O Deus que nós servimos é um Deus musical. Tudo foi criado por Ele, não é invenção, não é uma criação humana. E no ato que nós também ministramos ao Senhor, com as nossas finanças, é um ato espiritual também. A Bíblia diz que Jesus, Ele entra no templo e Ele chega diante do lugar chamado gasofilácio, que era o lugar onde as pessoas colocavam as suas ofertas. E Ele observava como cada um fazia. Ele não estava observando apenas aquilo que era exterior, mas Ele observava aquilo que era interior, a motivação, com que propósito as pessoas faziam isso. E Ele observou comportamentos diferenciados. E esse ato também é um ato que os olhos do Senhor também estão postados sobre nós, estão olhando para nós, para ver como nós atuamos, como nós colocamos o nosso coração diante dEle, no ato em que nós trazemos a oferta. A oferta não é algo apenas pensando sobre dinheiro. A oferta fala da vida. É a nossa vida que está envolvida. Quando Jesus derramou o seu sangue, era a vida dele envolvida naquilo que ele estava fazendo. Quando nós ofertamos ao Senhor, é a nossa vida envolvida naquilo que estamos fazendo. E isso é agradável, e isso é aceitável diante do Senhor. E é com essa compreensão e com esse entendimento, então, que nessa noite nós vamos ministrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu quero convidar você, enquanto adoramos ao Senhor, que assim como Jesus estava lá no templo e Ele observava, Ele continua atuando e presente em nosso meio, vendo o nosso coração, a nossa disposição naquilo que fazemos. Saia do seu lugar, venha e traga a sua oferta, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor. Como forma de adoração, Senhor, nós trazemos as nossas ofertas, Senhor. Nós trazemos os nossos dízimos. E nós dizemos, Senhor, que nós não somente o honramos com as nossas bocas, mas nós também o honramos com as nossas finanças, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, que os céus se abram. Nós te pedimos, Senhor, portas abertas. Nós te pedimos, Senhor, inteligência, Senhor, para manter as nossas finanças, Senhor, equilibradas, Senhor. E nós pedimos, Senhor Jesus, no nome de Jesus, que as manifestações dos céus, da riqueza e da prosperidade estejam sobre a nossa casa, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Tudo bem, gente? Tudo bem mesmo? Shalom. Meu nome é Roger e eu sou o responsável do Encontro com Deus aqui, do Ministério Apostólico Terra Fértil. E nós estamos voltando do 32º Encontro com Deus aqui em Terra Fértil. Irmãos, esse foi um encontro especial. Foi um encontro com intervalo mais ou menos de um para o outro de 2 semanas. E o Senhor, Ele se fez presente no nosso meio, o céu ficou baixinho. E foi muito bom, mas antes de eu dar prosseguimento em tudo aquilo que eu tenho que fazer, eu queria agradecer primeiro a paternidade Terra Fértil, apóstolo Renan, apóstola Nelma, que tem proporcionado esses ambientes para os filhos dessa casa, para as pessoas que se reúnem em nosso meio, tem possibilitado de participar desta ferramenta que, de fato, querido, é um encontro com Deus para as nossas vidas, amém? Só nesse ano nós realizamos 4 encontros com Deus. Foram mais de 240 vidas tocadas por Deus que tiveram um encontro com Ele, e eu acredito que a sua vida não foi mais a mesma. É impossível ter um encontro com Deus e permanecer com a vida do mesmo jeito, amém? Antes de eu chamar algumas pessoas para trazer o testemunho aqui, eu queria agradecer, em nome do Claudinho, do pastor Cláudio, da Renata também, a todas aquelas pessoas que nos auxiliaram como apoio desse encontro. Eu queria render honra a vocês. Sem vocês também esse encontro, toda a dinâmica da limpeza, do funcionamento seria impossível. Então eu queria pedir ao Senhor que abra os céus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Muitos vão trabalhar amanhã, irmãos, e não é brincadeira trabalhar no encontro com Deus. É pesado, é power, mas eu queria agradecer a disponibilidade de cada um, tanto do pessoal do apoio quanto do pessoal da cozinha, que nos auxiliaram nesse encontro, irmão. Quando eu fui ver, o pessoal da cozinha estava lá no quartinho orando, o céu estava baixinho lá naquele quartinho também, daqui a pouco elas saíam aqui, e o negócio ficou tenso. Graças a Deus por isso, todo mundo integrado. E eu queria agradecer a cada um de vocês, que o Senhor possa renovar as suas forças, possa abrir os céus sobre a sua casa, sobre os seus afazeres, porque eu aprendi aqui em Terra Fértil que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E amém por isso, eu agradeço em honra a vida de cada um de vocês. Queria avisar também que o encontro com Deus não acabou, esse 32º encontro. Na quarta-feira, às 8 da noite, nós iremos nos reunir aqui para o pós-encontro, aonde você já está avisado de qual é a dinâmica, aquilo que você precisa fazer. Então, quarta-feira, às 8 da noite, pós-encontro, você líder de célula, que tem célula nesse dia, libere se você está enviando alguém para o encontro, para ele terminar, ele não abrir um ciclo e não fechar esse ciclo, amém? Libere ele para que ele esteja aqui no pós-encontro. E eu queria chamar aqui algumas pessoas para trazer 3 testemunhos desse encontro. E eu queria chamar aqui o Murilo, a Isadora e um casal, o Diego e Elaine Cavassa. Vamos aplaudir a vida deles. Amém? Olha o tamanho disso aqui, gente. Mas Deus moeu o que foi que moeu nesse encontro? É ou não é? Aleluia.
Pai do Senhor, igreja, boa noite. Assim, o encontro, para mim, foi um divisor de águas, foi maravilhoso. Assim, não era nem para mim ter vindo. Eu estava com o papel ali em branco na Bíblia do outro encontro que eu não fui. Surgiu uma vaga, assim, do nada. De quinta para sexta, sábado eu estava aqui. Aí eu vim, assim, meio assim, minha esposa vai, eu vou, então eu vou, vamos embora. Aí eu vim, irmãos, vou te contar, eu vim com o coração triste, umas coisas que aconteceram, que me chatearam, mas, assim, pessoas aqui com direcionamento de Deus, com palavras como flecha, direto do nosso coração, que foi tremendo, irmãos, tremendo, tremendo, tremendo. Vocês não têm noção, um homem desse tamanho aqui, eu chorando que nem criança. Vocês não têm noção. Tamanha foi a bênção de Deus que desceu ali aqui nesse lugar. Se vocês não foi, ou tem algum parente que não foi, indique para vir, porque é maravilhoso, vocês não têm noção. E como está me fazendo bem, e agora é seguir, em nome de Jesus. Paz, queridos. Então, eu tomei conhecimento do encontro com Deus quando eu cheguei aqui em Terra Fértil, eu era de uma outra igreja, e lá não existia. Foi através do convite do meu amigo pastor Cláudio, ele que inclusive me convidou para fazer parte de Terra Fértil. E eu, através desse convite dele, eu me coloquei à disposição de estar presente na primeira oportunidade. Teve a oportunidade do último encontro que teve, eu não consegui, mas, graças a Deus, eu consegui ajustar lá no meu trabalho e estar presente juntamente com a minha esposa. Foi uma graça que eu agradeço a Deus de ter tido participado com ela. E, realmente, eu vim com essas expectativas para o encontro, através do convite do meu amigo, e presenciar. Só que eu também não imaginava como seria o decorrer do encontro, e realmente, no pós-encontro, eu estou aqui em estado de graça, o Espírito Santo desceu de uma forma tremenda. Eu repito as palavras do meu amigo aqui, a gente realmente fica numa dimensão espiritual muito gostosa, e a gente fica na expectativa de dar sequência no que a gente recebeu aqui. A gente é confrontado, a gente é edificado no período do encontro, e é muito bom. Eu agradeço a Deus por esse privilégio de ter podido estar com meus irmãos aqui nesses 2 dias aqui de encontro. Quando eu recebi o convite do encontro, eu confesso que eu não aceitei muito, não. Mas, como o Diego estava disponível para vir, aí eu decidi vir junto com ele. Eu não vim com raiva, eu não vim triste, eu não vim com expectativa. Eu achei que eu ia sair igual quando eu entrei. Eu não gerei expectativa. Mas Deus, eu, na minha pequenez, achando que ia vir para o encontro com Deus e não ia sair diferente. E eu vi como que Deus me amou nesse lugar. Como Deus tratou coisas que eu nem sabia que tinha que ser tratada. Como Ele me amou, como Deus é bom e misericordioso. E o sentimento que eu tenho, eu não sei nem explicar o sentimento que eu estou. Se vocês pudessem entrar dentro de mim para saber, é um frenesi, vou dizer a palavra, e estou com saudade, já estou com saudade do encontro. Foi muito bom. Amém. Shalom, irmãos. Eu não ia vir para o encontro, porque eu tenho uma bebezinha de 9 meses,
E quando eu soube do encontro, a minha cunhada me chamou, meu esposo me incentivando para ir. Eu falei, eu não vou para o encontro. Para que eu vou para encontro? Eu já participei de mais de 10 encontros, eu já ministrei em encontro, eu já sei como é que são as dinâmicas, eu não vou para encontro, minha filha é muito pequena, está aprendendo a comer agora. Eu falei, não vou para encontro, não. Aí meu esposo, tá bom então, amém. Aí eu falei, Senhor, eu não vou. Eu senti aquela voz, você vai, porque eu tenho algo para fazer no seu ministério. Irmãos, gente, olha o que eu fiz. Está repreendido em nome de Jesus. Juro. Isso é diabo, gente. Está amarrado. Vou deixar minha filha sozinha, sem poder mamar. Está repreendido. Aí o apóstolo, no domingo, né, pregou sobre a circuncisão. E ele falou algo sobre aliança, né? Aliança com Deus. E ali ele tocou, né, numa parte que fala sobre você tem que ser marcado para ter uma aliança com o Senhor. E o meu esposo foi ministrado, quando ele chegou em casa, eu senti que ele estava diferente, eu falei, tem alguma coisa. Aí perguntei para ele. Aí ele falou, amor, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, pode falar. Ele falou, você não vai gostar. Eu falei, tá, fala o que é. Ele, Deus está mandando você no encontro, porque ele tem algo para fazer no seu ministério. Aí eu falei, Senhor, misericórdia, meu pai, eu não vou, não. Aí ele, você vai, eu não vou, você não vai, eu não vou. Aí eu, tá bom, então eu vou. Decidi vir. E aí o Senhor começou, através da ministração, a tocar no meu coração. Eu falei, Senhor, eu já estou aqui no encontro, então eu vou me entregar por inteiro, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo. E através de uma das ministrações, o Senhor mostrou que tinha muita coisa que eu precisava liberar, eu tinha muito lixo dentro de mim. E eu liberei perdão para os meus pais. O meu ministério, meus pais são pastores, mas durante um tempo, no ano de 2014, eu passei por um período muito difícil de depressão. E os meus pais não souberam administrar isso e acabou que eu acabei enterrando o meu ministério, porque eu ouvi muitas coisas desnecessárias. E ali eu perdoei meus pais, e o Senhor ministrou através de uma irmã, a irmã Márcia. Ela falou no ato profético. Gente, isso foi específico, não é dinâmica do encontro. Ela fez um ato profético comigo, falou, você vai desenterrar o seu ministério agora. E ela falou, aqui você vai ver uma terra, e você vai começar a cavar e tirar o seu ministério da onde você enterrou. Mas antes o Senhor tinha me dado uma visão, que eu vi uma noiva dançando e ela se escondia. E o Senhor falava para mim, por que você está se escondendo de mim? E logo em seguida a Márcia veio com essa ministração. E eu fui nesse ato profético, desenterrei meu ministério. E o Senhor me tomou em dança, porque o meu ministério é de dança. O Senhor me tomou em dança, ministrou através de mim. Foi retirado todo aquele lixo. E o Senhor fez milagres, irmãos, na minha vida. Aleluia. Eu me encontrei com Deus. Aleluia. Aleluia. Quero agradecer o apoio também aos pais dessa casa, irmãos. Esse povo é muito guerreiro, eu vou te falar. Foi uma bênção demais. Venham para o encontro é tremendo. Aleluia. Amém. Enquanto a Isadora estava falando aqui, o Murilo estava confessando aqui para mim que a primeira vez que ele pisou em terra fértil foi no testemunho do seu esposo, saindo do encontro. E isso que motivou ele a querer também vir para o encontro com Deus. Olha o que Deus faz. Amém? Amém, gente? Obrigado. Pode sentar lá. Só queria dar o último aviso, que é do batismo. Nós teremos batismo em terra fértil no dia 30 de dezembro, amém? 30 de dezembro nós teremos o nosso batismo aqui em terra fértil, nosso culto. Mas nós teremos antes disso, no dia 23 e no dia 30 também, às 6 horas da noite, aqui em terra fértil, as aulas de batismo, né? Para você saber qual roupa você tem que vir, entender sobre o batismo, sobre esse ato, sobre isso que você está fazendo. Então, no dia 23 do 12, você que vai se batizar, você tem que estar aqui na igreja às 6 horas da noite, e no dia 30 também. E no final do culto, quem ainda não deu o seu nome por batismo, pode procurar o irmão Júnior, ele fica sentado ali do lado, ele vai anotar o seu nome, amém?
Amém, gente? Vamos junto? Vamos! Coisa rápida, pessoal. Eu havia falado domingo passado sobre o dia 20, onde toda a juventude, aí então para Reis da Juventude Incendiada, todas as células, na próxima quinta-feira, às 20 horas, ou melhor, às 19h30, 7h30 da noite, nós vamos nos reunir na casa da Isabela Knauer, que fica 5 minutos aqui da igreja, andando. Então, se você talvez não saiba onde é, se comunica com algum outro jovem, provavelmente alguém sabe onde é. E se, no final das contas, ninguém souber, você me procura, que a gente dá um jeito e chega lá, mas é bem pertinho. Então, próxima quinta-feira, todas as células vão se reunir na casa da Isabela Knauer. E você que tem célula, talvez no domingo ou qualquer outro dia, você também quinta-feira esteja lá. Eu acredito que o pessoal aí que estuda já está tranquilo com as provas, prova final, tudo isso. Então, 7h30, quinta-feira agora, dia 20, na casa da Isabela Knauer, toda a juventude lá. Ok? É isso. Apóstolo, por favor. É muito interessante nos testemunhos que a gente ouve, o quanto Deus corresponde, tanto para aquele que gera expectativa, até para aquele que não gera expectativa. A gente vive e está diante de um Deus que vai além dos limites que a gente às vezes impõe sobre nós mesmos, das coisas que a gente diz até contra nós mesmos. E esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que atua, que mexe nas nossas estruturas e que constrói em nós uma capacidade de sermos pessoas sempre melhores. Que Deus abençoe vocês que participaram do encontro, que toda a semente que foi plantada aqui durante esses 2 dias, essa quantidade extraordinária de horas que vocês passaram aqui, que isso resulte em um aperfeiçoamento de vocês como pessoas em si e também como homens e mulheres a quem Deus ama, e Ele deu demonstrações do que Ele é capaz de fazer nesses dias, e Ele quer continuar a fazer nos demais dias. Você não precisa necessariamente esperar um próximo encontro para que coisas na sua vida aconteçam. Você pode fazer cada dia, na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, um dia de um encontro com Deus, e esse Deus tremendo, Ele vai atuar em qualquer ambiente que você esteja, basta que o seu coração se abra. E é importante esse testemunho, né? A gente viu aqui, né? Quantos aqui testemunharam e, através do testemunho, motivou a presença de outros. E assim será. Que Deus abençoe a vocês nessa caminhada, nesse momento de encontro, lá nesse Val de Jaboque que se abriu aqui nesses dias, e que certamente vocês saíram marcados para sempre na história da vida de vocês. Amém? Glória a Deus por isso. Deixa eu passar aqui, apesar de que já está nas mídias, mas às vezes nem todos têm acesso às mídias, sobre os nossos horários, nossas datas com relação a esse fim de ano, né? A gente está aí, na próxima semana já é a chamada Semana do Natal. Então, você já tem na tela as datas, né? Então, no dia domingo, dia 23, domingo próximo agora, nós teremos o nosso culto normal, aqui às 19 horas, porém, não haverá escola bíblica, ok? A escola bíblica, a escola de discípulos não haverá, ou seja, no domingo pela manhã, às 10 horas, não haverá nenhum ambiente de escola. E segunda e terça-feira, que é dia 24 e 25, né, nós temos normalmente as nossas reuniões da torre de intercessão às terças-feiras. Nessa terça específica, então, do dia 25, não haverá a reunião da torre. E nesses dias, como tem o costume aí das famílias, como está aí em família, para você estar em família, para você agradecer a Deus por tantas coisas que ao longo desse ano você passou, e você pode chegar ao fim de mais um ano e poder dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E no domingo, dia 30, então, o domingo seguinte,
nós teremos o nosso culto da proclamação profética daquilo que será a voz que vai ecoar ao longo do ano de 2019. Esse ano que nós estamos terminando foi um ano onde Deus trouxe amadurecimento, aperfeiçoamento na nossa vida, e eu creio que assim também Deus fará no próximo ano de 2019. E nesse dia 30, então, nós teremos essa proclamação. Da segunda-feira e terça-feira, como também no dia 24 e 25, nós não teremos nenhum culto. Ah, mas não tem o culto da virada. Você faça a virada com você mesmo. Se você não souber, dá uma cambalhota em casa. Pronto, é o culto da virada. Gente, não tem nada mágico do dia 31 para o dia 1º. Sim ou não? Mas se são votos, faça votos internos seus, né? Lá do seu íntimo, do seu coração. É assim que Deus vai atuar. E também uma questão de praticidade, né? Considerando que já estaremos aqui no domingo, dia 30, também da mesma forma, dia 31 e dia 1º, você vai estar com a sua casa e com a sua família, reunidos juntos lá e tendo uma celebração também de acordo com aquilo que vocês estiverem planejando. E assim nós estaremos adentrando nesse próximo ano de 2019, não apenas um novo governo, na estrutura natural, mas eu creio numa nova regência no mundo espiritual, sobre a nossa vida, sobre a tua casa. Você recebe isso? Você crê nisso, meu amado? Em nome de Jesus, eu creio. É um outro ciclo que vai se estabelecer, né? Então, pensamos dessa forma. Eu queria que os irmãos estivessem orando, né, pela nossa irmã Rosiana. É uma irmã que já caminha há muitos anos, né, conosco, e ela, nessa semana, ela teve um acidente em casa, vai subir numa banqueta, a banqueta virou, quebrou, alguma coisa assim, e ela caiu, quebrou o pulso, né, mas algo que requereu dela uma internação para fazer uma cirurgia para a reconstituição, né, de ossos que foram fragmentados por conta do acidente. Esteja orando por ela. A irmã Rosiana, ela é a mãe do Marcos Mouta, ok? Vamos estar orando e intercedendo por ela. Lembre-se disso nos ambientes da sua casa que você estiver. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo de número 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, e quase que a partir, então, desse verso que nós vamos ler, é uma parte das Escrituras muito conhecida e muito lida, relida, porque, na verdade, é onde ela traz, nesse texto, a grande proclamação daquilo que nós somos, ou daquilo que Cristo tornou em nós, a igreja, do qual Ele é o cabeça dessa igreja. E no Evangelho de Mateus, capítulo 16, eu quero ler com vocês, a partir do verso de número 13, as coisas que Jesus, ou que o Evangelho de Mateus ali relata. Diz aí o texto que, chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O que as pessoas estão falando a meu respeito? É o que Jesus está dizendo, ou perguntando aos discípulos. E eles responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. É claro que aqui eles não estavam falando que as pessoas acreditavam que João Batista estava reencarnando em Jesus, estava reencarnando Elias. Apenas a figura da manifestação profética tinha uma identificação, tinha uma identidade, tinha uma unção que era compartilhada, e aí alguns achavam que a unção que havia em João Batista é a mesma unção que há em você. Alguns dizem, não, a unção que havia em Elias, a unção que está em você, e Jeremias e qualquer um dos profetas. E no versículo 15,
Jesus muda o tom da conversa e diz: e vocês? Volte para alguém que está do seu lado e diga: e você? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro então responde: tu és o Cristo, que é a palavra grega para Messias. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és a promessa dos profetas, que avisavam a respeito da chegada em breve do Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero que vocês aqui percebam que o que está acontecendo aqui com Jesus, quando Jesus estava perguntando aos discípulos: que dizem os homens que eu sou e tal. Lembre-se que Jesus era o mestre, né? Então, alguém que tinha ou chamado rabino, ou rabi, algumas vezes, você vê homens se aproximando dele com essa expressão. Eram pessoas que haviam outros rabinos, haviam outros rabis, haviam outros mestres, além de Jesus, eram muitos outros. Haviam escolas rabínicas em todo Israel. E esses homens eram homens assim, extremamente cultos, eram homens que conheciam toda a Escritura, eram homens com um coração muito conectado com Deus e conectado com as Escrituras, é claro. Não é possível alguém estar conectado com Deus se não estiver conectado com a palavra de Deus. E esses homens, eles eram profundamente respeitados, porque eles representavam para Israel, então os rabinos, eles representavam em Israel a sustentação de toda a fé judaica. Eles representavam, tudo poderia desaparecer em Israel, mas o conhecimento, a verdade, os valores de ser uma nação estavam muito conectados à fé que eles praticavam. Diferentemente de outras nações do mundo, a nação de Israel esteve muito conectada, sempre esteve conectada ao sentido de ser uma nação, ao sentido da sua fé em Deus, o qual se originou através, primeiramente, no patriarca Abraão. Então, toda a história de Israel era conservada, vamos assim pensar, através das escolas rabínicas que surgiam, da qual Jesus é um desses mestres. E todo rabino, ou todo rabi, ou todo mestre, ele tinha discípulos. E como uma prática didática, né, como uma metodologia ou uma pedagogia que os mestres tinham para com os seus discípulos, era provocar o conhecimento que estava dentro dos discípulos através de perguntas que eram feitas a eles. E é isso que Jesus está falando. Jesus não está simplesmente, de repente, fazendo uma pergunta para eles. Não, Jesus está aqui nós estamos vendo Jesus vivendo a sua prática rabínica e aqueles discípulos respondendo às questões que o seu mestre lhes fazia. Porque para eles entendiam claramente que o aprendizado vinha através das interrogações que os mestres faziam, perguntas que os discípulos faziam. Eles não ficavam passivos apenas ouvindo, mas eles perguntavam, e perguntar não ofende, lembra dessa expressão? É uma forma deles também, vamos dizer assim, cavarem o maior conhecimento, ou extrair mais conhecimento dos seus mestres, fazendo pergunta a eles. E, na verdade, isso não é outra coisa, senão a pedagogia que era muito comum e presente naqueles dias de Jesus. Mas é claro que Jesus não está trazendo apenas aqui, ou o texto está trazendo para a gente apenas uma estrutura de como Jesus ensinava. Na verdade, aqui a gente vê que Jesus ele quer colocar no coração daqueles homens e mulheres fundamentos que seriam extremamente valiosos para eles naqueles dias e que tocaria a nossa vida também nos dias atuais. Veja que nós lemos até o versículo 16. Mas se você continuar a ler os versículos seguintes, você vai ver aquele momento célebre, né,
quando então Pedro responde: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, até onde nós lemos. E aí Jesus prossegue dizendo: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou as coisas que você disse, mas o meu Pai que está nos céus. E eu digo a você, Pedro, que sobre esta revelação que você recebeu da parte do meu Pai, e isso é algo seguro, é como uma rocha, que sou eu vou edificar a minha igreja. Sobre aquilo que você respondeu, sobre aquilo que você diz que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Então, tudo aquilo que Jesus está falando aqui, cai em um ambiente, em um lugar que está sendo estabelecido, que é a igreja. A igreja. O que Jesus está aqui deixando para nós, e que, na verdade, se nós nos aprofundarmos cada vez mais no estudo desse fundamento, nós vamos perceber que é Ele o que, de fato, estrutura a vida da igreja. Porque quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Quando Pedro, então, responde: tu és o Cristo, mas não fica só aí, tu és o Messias, tu és aquele que foi prometido pelo Pai, mas ele diz: tu és o Cristo, vírgula, o Filho. Então Jesus estava a poucos momentos de fazer uma declaração daquilo que ele mesmo estaria estabelecendo, quando ele diz: eu vou estabelecer a minha igreja, eu vou estabelecer o meu corpo. E o que é um corpo? É um ambiente de muitos membros que se relacionam. Mas acima de tudo, eu vou estabelecer um valor e um fundamento. E aquilo que você, Pedro, respondeu: tu és o Cristo, o Filho. Isso não foi você, por mais hábil, por mais que seja meu discípulo, que construiu dentro de você. Há revelações, há compreensões que você tem quando você mergulha no estudo da palavra. Quanto mais você mergulha, mais os seus olhos vão abrindo. Mas isso não é algo inerente a você apenas. Não é uma sabedoria sua, natural ou minha, que faz a gente descobrir revelações. São acessos no mundo espiritual que Deus traz. E a gente entra num ambiente da sabedoria de Deus. E os nossos olhos são abertos. Paulo era um homem cheio da sabedoria, era um fariseu. Mas ele diz: quando eu conheci, aí não é a capacidade intelectual de Paulo, não são os argumentos naturais de Paulo. A vida do corpo de Cristo, a vida da igreja, a vida daquilo que é sobrenatural, não está baseada em argumentos humanos. É algo divino, é algo sobrenatural. Para Paulo dizer aquilo que ele diz, que quando ele conheceu a Cristo, ou seja, quando Deus deu acesso a Paulo para ele conhecer Cristo, Paulo diz: considerei tudo o que eu conhecia antes como refúgio, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero aqui nessa noite dizer para você é que tudo aquilo que nós conhecemos são acessos que Deus nos dá. É claro que você conhece a história, você pode construir em cima da história uma mensagem, você pode construir uma série de outras coisas, mas a revelação não é algo que é nato. Ninguém nasce com revelação. Revelação é Deus que dá. É Deus que como que abre uma cortina e você consegue ir além. Porque veja, o que todos aqueles homens, aliás, o que os discípulos dizem, quando Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? Alguns disseram, mas uns dizem que você é João Batista. Não há nada de errado, há uma unção de João Batista. No sentido de que as mesmas práticas de Jesus, já falei isso, e assim como os outros. Então era algo que eles
conheciam, tomaram conhecimento antes através desses personagens, João Batista, Elias, Jeremias e os profetas, e eles viam uma réplica, um replicar na vida de Jesus. É como a gente às vezes compara, fulano é igual ao outro, no sentido do jeito de falar, do jeito de se manifestar. Quando ele fala, ele me lembra aquela pessoa. Quantas vezes a gente tem essa experiência? E o que eles estão falando é isso. Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é isso, outros dizem aquilo outro, mas não é nisso que Jesus está querendo chegar. Na verdade, a pergunta de Jesus é apenas uma abertura de porta para ele entrar em lugar mais íntimo. Isso é vida com Deus. Jesus disse que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Esse entrar significa ele vai entrar nos lugares mais íntimos. Mas nesse primeiro momento é você que dá acesso. É você que diz, entra Jesus, faz a tua obra em mim. Por isso que ele diz, estou à porta e bato. Quem está à porta e bate está do lado de fora. Então ele está dizendo, eu quero entrar, eu quero acessar os lugares mais íntimos de você. Eu quero dizer para você quem você é, eu quero que você saiba quem eu sou, porque quando você souber quem você é, e você souber quem eu sou, de fato você compreenderá o que é o poder do Evangelho de Cristo Jesus. É para nos fazer conhecer quem nós somos diante de Deus. Aleluia! É uma pergunta aparentemente despretensiosa. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é todas as coisas cooperam para o bem. Nem todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ou para o bem de qualquer pessoa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que é amar a Deus? Eu amo a Deus. Não, não é isso. O que Jesus queria não era o conceito religioso daqueles homens a respeito daquilo que eles já possuíam a respeito de Cristo. Mas o que Jesus queria que aqueles homens pudessem dizer é que eles descrevessem, para eles mesmos ouvirem, quem era o Jesus com quem eles viviam diariamente. Não é o que os outros dizem. Não é o que os outros acham. Mas e você? Porque o reino de Deus, ele é pessoal. E o que Jesus, afinal, pega quando Pedro diz, tu és o Cristo? O Filho. Tu és o Cristo, o Filho. A igreja de Cristo está fundamentada em um nível de relacionamento do Pai e do Filho. Tudo que acontece a partir do momento que a igreja em Atos, capítulo 2, derramamento do Espírito, ali experimenta, era replicar, era manifestar, não a unção de Elias, não a unção de Jeremias, não a unção de João Batista, mas o que a igreja era chamada, ou foi chamada para replicar, para reproduzir, era a relação que havia entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai. Logo, a igreja é uma relação de pais e filhos. Para essa relação ser potencializada, eu e você precisamos saber quais são os nossos papéis. Mas Deus nos dá algumas pistas que estão assim, eu diria, escancaradamente diante de nós a cada dia. Por exemplo, aqueles que, eu estou falando da ordem natural. Eu estou falando, como Jesus disse, mas no princípio não foi assim.
Então Jesus estava falando de um plano original, plano natural. O plano primeiro de Deus. Numa casa, numa família, não pode existir dois pais. Porque serão dois governos. Deus estabelece numa casa um pai para filhos. E uma vez estes filhos, aprendendo pela relação com o seu pai, saberão lá à frente se tornarem pais semelhante a seu pai, que lhe transferiu os valores autênticos de um relacionamento perfeito de um pai e de um filho. Por isso que Pedro, ao responder, a partir do acesso que Deus deu a Pedro, porque Jesus mesmo é quem diz, não foi carne nem sangue quem te disse essas coisas, mas o meu, então o pai revela o filho, e nunca o inverso. Primeiro é o pai revelando ao filho, e depois o filho honra o pai. O que a gente vê mais nas igrejas, irmãos, é gente que não sabe qual é o seu lugar. E, consequentemente, sendo filho, quer viver como pai. Ou, sendo pai, não assume a sua posição de transferir a identidade e os valores perfeitos e corretos do Evangelho do Reino de Deus. E, consequentemente, os filhos acabam governando a casa como se fossem pais. Essa ordem está fora do padrão que Deus estabeleceu. Vocês estão entendendo isso? A Bíblia diz que, lá em Gênesis, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Havia um caos, ou um caos. O que é um caos? São papéis que estão misturados. É algo que você não consegue saber onde está a cabeça, onde está o corpo. Mas Jesus disse, eu vou estabelecer a minha igreja. Então, não existe movimentos no reino que não sejam a partir da igreja. Tudo que está fora da igreja está fora do reino de Deus. Porque Jesus disse, é a minha igreja. E as portas, aí sim, as portas do inferno não vão prevalecer. Porque essa casa, uma família, uma casa de pais, é uma casa de filhos, gerados em uma perfeita sintonia, sincronia, sabendo os seus papéis. Consequentemente, o inferno não poderá se levantar. Por quê? Porque este lugar é um lugar onde há luz. Foi o que Deus disse lá no Gênesis. Haja luz. Todo lugar de confusão, haja luz. E essa é a voz do Espírito sobre os nossos dias. Haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. E no versículo seguinte responde, e houve luz. Oh! As coisas de Deus nunca são nebulosas. Durante a noite o povo de Israel caminhava, noite, é escuro. No escuro não se sabe o caminho. Mas Deus era com esse povo. Então ele vai à frente, numa grande tocha de fogo. O que é isso? É Cristo, é o Filho se manifestando na terra, trazendo a luz do céu na terra. E todos seguiam a luz. Acho muito importante. Porque quando Jesus diz, o que dizem vocês que eu sou? Aquilo que você diz é aquilo que você poderá vir a se tornar.
E Pedro diz: tu és o Filho. A igreja de Cristo, repito, a carral de Deus na terra, ela está fundamentado em um único tipo de relacionamento. E esse tipo de relacionamento, pais e filhos. É por isso que Jesus disse: o que vocês dizem que eu sou? E quando Pedro diz: tu és o Filho, Pedro está dizendo, na verdade, Deus deu acesso para que Pedro então dissesse que Jesus estava operando na terra debaixo de uma primeira autoridade que lhe foi dada pelo Pai que está nos céus. Diga para seu vizinho: ninguém terá autoridade para construir qualquer coisa se não estiver conectado ao princípio primeiro, ao princípio de Gênesis, de pai e filho. Eu acho muito interessante, quando eu digo que eu acho interessante, não estou dizendo que isso é correto. E quando nós não sabemos, quando você não sabe o seu papel, quando você não sabe qual é o seu lugar, você pode inadvertidamente querer se transformar em Deus para a vida de outras pessoas. E aí Deus eu coloco com toda a ênfase, com letra minúscula. A gente pode começar a querer exercer um poder que não nos foi dado. De querer controlar a vida das pessoas. Mas veja, controle não era aquilo que havia entre o pai e o filho, havia relacionamento. O que é um relacionamento? Relacionamento ele se faz quando alguém fala e o outro ouve. Quando esse outro fala e alguém ouve. Ou seja, isto é um cruzamento, um relacionamento. Não é uma mão única, é mão dupla. Mas quando a pessoa ela tem uma identidade, ela tem uma mentalidade que ela pode ser, ela pode atuar independente de uma voz, ela quer se tornar um Deus, ela quer fazer uma substituição daquele lugar que ela deveria estar como filho, como filha. E, consequentemente, isso vai trazer dano sobre todos aqueles que estão debaixo dessa autoridade, dessa pessoa, porque ela não tem autoridade para operar nesse lugar. A Bíblia é repleta disso. Você lembra que Paulo está ministrando, está pregando, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo curadas. Pedro está operando e alguns homens chegaram assim: poxa, me dá um pouco dessa unção aí, transfere para a gente essa autoridade e tal, a gente também quer operar como vocês. A gente quer ser influente como vocês. Você se torna influente quando você tem um relacionamento com o Pai. O Pai que está nos céus, mas o Pai que está na terra também. É por isso que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que sejas de longa vida, bem-sucedido, de longa vida sobre a terra. Meu amado, aquilo que se dá na terra é aquilo que também nos legitima no céu. Se eu não honro as minhas autoridades, muito menos eu vou honrar a Deus. Eu posso até dizer: eu honro a Deus, eu amo a Deus, eu ouço Deus, mas se eu não ouço aqueles que eu vejo, se eu não amo, e amar, a honrar, é o mesmo significado, o mesmo sentido. Se eu não amo, se eu não honro a quem eu vejo, como eu vou amar e honrar aquele que eu não vejo? Nem Jesus, como filho, fez o que queria. E ele manifestou, deixou exposto que ele tinha uma vontade. E ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade,
Porque o filho não foi chamado para fazer a sua própria vontade, porque ele está conectado numa casa. Então não existe igreja para quem acha que vai operar num nível autônomo. Eu não preciso dar satisfação a ninguém. Isso pode ser qualquer coisa, menos espiritual. Jesus dava satisfação ao Pai. Ele, sendo Deus, esvaziou-se de ser igual a Deus e se submeteu ao Pai. Por que ele se submeteu ao Pai? Porque ele tinha um impulso de não querer se submeter? Não é isso. Ele queria demonstrar para mim e para você como é um relacionamento perfeito. Um relacionamento perfeito é um filho que diz: pai, eu tenho convicção, eu tenho até certeza, mas se você me abençoar, eu faço. Se você não me abençoar, eu não faço. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não estabelece autoridade para a gente se levantar contra as autoridades. Mas Deus quer que, acima de tudo, nós reconheçamos a palavra de Deus como nossa maior autoridade. Então, quando Ele diz, honra teu pai e a tua mãe, Ele não diz, vírgula, se ele concordar com tudo, se ele não achar, ele não aceitar, você chuta o pau da barraca, diz, pai, mãe, vocês são carnais, ô pastor, você é carnal, ô apóstolo, você é carnal, eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, pai, honre, filhos, honre seus pais e a sua mãe, para que você seja bem-sucedido e seja próspero em toda a tua caminhada. E para a glória do Senhor, está diante de você um homem que sempre honrou pai e mãe. Sempre, sempre. Já fui adolescente, já fui criança. E o adolescente e a criança acha que às vezes, principalmente o adolescente, acha que o mundo é dele. Ninguém pensa certo, todo mundo é tacanha, ele é aquele que sabe de tudo, ele é impossível, ele é idealista, ele vamos mudar o mundo, aleluia. Deus levou 2000 anos, preparando uma geração que ouviu e não creu. Por que tu acha que você vai ser a Coca-Cola do deserto? Que de repente, uau, e todo mundo vai cair aos teus pés, oh, aleluia. Não é assim que funciona. Quem estava aqui numa das ministrações do texto que está escrito lá em Malaquias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. E isso, Malaquias, ele diz, e isso será antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que, não depois que, nem durante mas antes que venha o dia, Ele vai restaurar isso. Como Ele vai restaurar isso? Na sua casa, na sua família. Então, pais, cumpram o seu papel. Filhos, cumpram o seu papel. Mas eu não concordo com seu pai. Meu pai com a minha mãe. Ninguém pediu a tua opinião. É assim. Não, mas aí, não, peraí. A gente tem que ter um jeitinho. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Não é o que você faz para Deus o que importa. Gente, o que a gente faz para Deus é trapo de imundície, que diz a palavra. O que tem maior valor para Deus é o quanto você permita que Ele faça em você. Foi isso que Deus disse para Saulo, né, então? Quando encontra ele lá no caminho de Damasco, oh, aleluia, eu quero me encontrar com Deus lá no caminho de Damasco. Irmãos, o encontro que Saulo teve no caminho de Damasco não foi um encontro, vamos dizer assim, suave. Foi um encontro de confronto. Quem ama, confronta.
E quem confronta é aquele que tem a maturidade de ser pai e que sabe onde isso vai dar. E antecipadamente, pelo amor, em primeiro lugar, que você tem a Deus e também aos seus filhos, você algumas vezes vai ter que dizer: não, meu filho, eu não posso abençoar você para fazer isso. Mas, pai, por que estou fazendo para Deus? Eu volto a dizer, se a gente não honra nosso pai, se não honra nossa mãe, se nós não honramos os nossos líderes, nós não honramos a Deus. Pode bater perna, pode espernear, pode, entendeu, fazer o que for. A coisa mais odiosa para Deus em Israel era quando os filhos eram chamados assim, filhos de Israel, desobedeciam os pais da sua casa. Por isso que para os filhos em Israel, era extraordinário quando um pai e uma mãe estendia a mão e abençoava. A gente precisa recuperar esses verdadeiros valores que de fato estruturam a vida, seja numa família, seja na igreja, no reino de Deus, a figura de autoridade. Mas meu pai não me entende, vai orar. Porque quando o Senhor chegou para Saulo, a Bíblia diz que brilhou uma luz. Alguém aqui já caiu do cavalo alguma vez? Alguém aqui já montou um cavalo? Hein? Já montou um cavalo? Ok, e já caiu dele? Como é que foi o negócio? Ui, caí. Alguém já viu a história de pessoas que caem do cavalo e quebram o pescoço? Se quebra todo. Você cai da uma altura, Neise diz que é cair da própria altura. Da própria altura é você levar um tombo no chão. Com 10 centímetros de altura, seja o que for, você cai da sua própria altura, tua cabeça está aqui em cima. Você diz, mas é por isso que Deus me abençoou, eu sou baixinho. Não tem como, você tem osso, como toda pessoa que tem, dependendo de como você cair, você vai se quebrar. Paulo caiu de cima do cavalo. Não foi um lugar de glória, não. Ele viu uma luz, ele ouviu uma voz, e ele não sabia quem era. Quem és tu, Senhor? Imagina você sendo acordado por uma luz que não te faz, aleluia, glória a Deus. Não, Paulo ficou apavorado. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Quem completa a frase? A quem você... Paulo achava que estava perseguindo o Senhor? Não. Ele achava que tudo que ele estava fazendo estava alinhado com a palavra, com a verdade. E Jesus está dizendo, você está se levantando contra mim. Então eu só vou dar um peteleco. E ele cai no chão. Não foi um encontro brando, porque a Bíblia diz que ele fica 3 dias cego. Alguém aqui já teve assim, cegueira momentânea? Você está andando, daqui a pouco, apaga a luz, você entra em pânico, você não sabe onde está o quê. E Jesus diz uma frase para Saulo. Dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Diga glória a Deus. Então, muitos não entenderam nada, mas já vai dando glória, né? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Traduzindo. Eu só sei que o começo é dura coisa. Então, aquele encontro não foi um encontro amistoso. Era o encontro da autoridade com aquele que queria se manifestar sem autoridade. Aí Jesus diz, não, na minha casa tem ordem.
Não vai rolar, Paulo. Você conhece na Bíblia, você sabe na Bíblia que antes de Saulo ter esse encontro, porque ele estava indo no caminho para a cidade de Damasco, para ali pedir cartas de autorização para continuar a perseguir os cristãos por toda a Judéia. E a Bíblia diz que um pouco antes, aquele jovem Saulo, ele era um jovem, então imagina um fariseu idealista, um fariseu muito cheio de conhecimento, sabia todos os textos da Torá. Então era alguém que se orgulhava do nível que ele havia chegado, ao ponto de poder chegar diante do sumo sacerdote para pedir autorização para fazer as coisas que ele precisava fazer. Que ele achava que, perseguindo os cristãos, ele estava eliminando uma heresia que estava querendo tomar conta de Israel. E esse homem, Saulo, um pouco antes, ainda, então, um jovem, a Bíblia diz que ele consentia na morte de Estevão. Está escrito assim. E Saulo consentia. Saulo estava dizendo, bem feito, morra. E você sabe como Estevão morreu? Apedrejado. Mas, irmãos, ele achava que estava fazendo isso tudo para Deus. E Jesus está dizendo, cara, você está me perseguindo. Você está indo contra meus valores. Então, cuidado com aquilo que a gente está fazendo, em nome de Deus. Porque a gente pode estar perseguindo a exatamente esse Deus. E Ele não vai ficar correndo de mim e de você. Ele vai nos enfrentar. Porque Ele não quer que nós morramos. Ele quer que nós vivamos, mas que sejamos transformados para funcionar como, e aí é o próprio Senhor Jesus que sabe que é submeter-se. E Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo era exterminador. E Jesus está dizendo, se der corda para esse homem, porque não havia na igreja quem pudesse interpelá-lo com autoridade. Porque todo mundo estava assustado. Quando você se sente ameaçado, você pode tomar duas tipos de decisões. Ou partir para cima daquilo que te ameaça, ou fugir. Naqueles dias, os apóstolos estavam em fuga. Mas existe aquele que é o cabeça da igreja. Ele vai sempre intervir. Às vezes passa uns apertos dentro de mim, situação e tal que vem. Eu falo assim, Senhor, a igreja é tua. Então eu oro, Senhor, intervém. Intervém. Porque quantos acham que foi uma bênção a experiência de Saulo para a minha vida e para a sua vida hoje? Quantos acham? Olha, a maior parte das escrituras do Novo Testamento está escrita por Paulo. Ele foi o homem que Deus levantou para doutrinar a igreja. Os evangelhos não são em si doutrina. É história do ministério de Jesus. Claro que tem ensino, óbvio. Mas ensino estruturado, falar do que é, do que não é, foi Paulo. Mas hoje nós agradecemos pela vida de Paulo. Nós agradecemos porque Jesus interviu sobre a vida dele e disse, chega, para. E eu oro para que Deus intervenha tantas vezes quanto necessário, que Jesus intervenha tantas vezes quanto necessário na minha vida, e se eu posso chamar você para essa briga, na tua vida também, para que você seja potencialmente aquilo que o Senhor estabeleceu. Que você receba a intervenção, que nós recebamos a intervenção do Filho, para que a gente aprenda a ser filho, e aquele que pode nos ensinar, vai sempre nos conduzir e nos apontar em direção ao Pai. Jesus disse, Pai, eu te glorifiquei na terra. Dura coisa, Saulo, é você recalcitrar com os aguilhões, contra os aguilhões. Essa era uma expressão comum naqueles dias em Israel.
que significa dizer, dura coisa para você é aceitar que está errado. Quem está acostumado sempre a achar que está certo, no momento que alguém diz, você está errado, você, opa, está falando, sabe com quem está falando? Não tinha nenhuma autoridade para chegar diante de Saulo, para dizer assim, tu está errado, cara. Tu está matando os servos de Jesus. Tu está matando a revelação do Messias, daqueles que estão anunciando o Messias de Israel. Mas os olhos dele estavam vendados, ele era idealista. Ele achava que estava fazendo tudo certo. Pense 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 12 vezes. Pense 100 vezes. Mas não dê um passo se não houver alguém legitimamente te abençoando para você fazer isso. O que Jesus fez na terra e venceu, e prevaleceu, e venceu o diabo, foi porque ele não fez nada do que ele queria fazer. Apenas, ele disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Dura coisa para você, Saulo, é admitir que você está errado. Só que nesse momento, pergunta àqueles que já conhecem esse texto, qual foi a resposta de Saulo? Hein, gente? Pô, silêncio. O que houve? Você conhece a Bíblia? Pastor Carlos, em nome de Jesus, abre a tua boca. Qual foi a resposta? Enquanto você está pensando, responde, Roger. Nada. Ele não respondeu nada. Vocês todos acertaram. Ele não respondeu nada. Sabe, Júnior, chega a hora que os nossos argumentos cessam. Mas você não precisa cair do cavalo. Você não precisa ficar cego. Você não precisa se ralar. Basta que você entenda, porque Saulo, Paulo, você sabe o que eu quero dizer. Saulo estava agindo autonomamente. Era o que ele queria fazer. Ele chegava e mostrava o seu diploma. Ele chegava e mostrava o lugar, a autoridade que ele exercia. E isso fazia todo mundo recuar e se sentir menos. Mas entenda, ali é uma história de começos. Diga, ali é uma história de começos. Para Jesus chegar a fazer aquilo que ele fez com Saulo, de chegar e interpor-se entre Saulo e o caminho, é porque não tinha ninguém com autoridade para chegar diante de Saulo e dizer, para o que você está fazendo. Ah, mas eu não vou parar, então fica cego. Porque quem fez ele ficar cego não foi o diabo não, foi Jesus. Quem fez ele cair do cavalo não foi o diabo que empurrou não, foi Jesus. Jesus deu um tranco nele. Ah, ele amou, sim. Quem aqui, sendo pai, já não corrigiu o seu filho? Não é? E deu aquelas palmadinhas. Ou aqueles mais radicais. O sinto muito. Só que esse sinto muito é com S, o sinto é com C. E na hora que ele fez isso, sabe quem manda aqui? Sou eu. Quem tem autoridade não precisa dizer que tem autoridade, exerce-a. Diga para o seu irmão, quem tem autoridade não precisa dizer ao outro, eu tenho autoridade. Quem tem autoridade, exerce. Sabe por que exerce? Porque o zelo pela casa de Deus é maior.
E o zelo pela casa de Deus não está excluindo aquele a quem está se levantando o ambiente de autoridade. É aquele que faz parte da casa. Eu não tenho autoridade para corrigir os seus filhos. Mas se você não os fizer, não o fizer, alguém vai fazê-lo. Talvez não numa condição de amor ou pacífico. Alguém vai chegar e vai dizer assim, chega. Alguém vai chegar e vai atuar sem amor. A gente às vezes confunde, e quando eu digo a gente, eu não estou dizendo que você faça isso, entende? É força de expressão. Deixa eu dizer, às vezes eu posso confundir, então, que amar significa, tá bom, eu entendo. Mas apóstolo, eu estou em paz. Tá bom, eu entendo, aleluia. O apóstolo Saulo estava em paz. E a gente pode juntar uma série de outros textos. O mesmo Pedro que tem acesso, que Deus lhe dá acesso para conhecer aquilo que é o Filho, é o mesmo Pedro que dos versículos seguintes dá acesso a Satanás. Gente, como pode? Está ali Pedro e Jesus dizendo, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Foi canal direto, internet, 100 giga. Televisão, ligou, plugou. Imediatamente, Pedro recebeu. E aí, a partir disso, Jesus diz assim, mas importa que eu vá para Jerusalém, que eu seja preso, que eu seja julgado, que eu vá para a cruz, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, já não é mais o acesso de Deus sobre Pedro. A sua Bíblia vai dizer que nesse momento ele chama Jesus à parte. Ele diz assim, vem cá, temos um momento de discipulado. O discípulo vai falar, chamou Jesus à parte, botou o dedo, não te faças nenhum mal. Você não sabe o que você está falando. É sério, Renan, presta atenção. A cara de Jesus é como nesse momento? Eu imagino a cara de Jesus olhando. Renan perguntou, porque foi Pedro, né? Pedro chegou para Jesus assim, Jesus, você não sabe o que você está falando. Você está louco, você está sem juízo. Você é o rei de Israel, você vai reinar. Para com essa bobagem. Levanta, homem, você vai e tal. Você como pai, algumas vezes, pai e mãe, algumas vezes você já olhou para o seu filho, para a sua filha e é suficiente, não precisa de palavras. Sim ou não, gente? Quem já teve essa experiência? Agora, quem já teve a experiência de ser olhado? Hein, Osa? Chapeuzinho maneiro esse, hein? Quando eu botei um desses, eu falei assim, tá velho, apóstolo. Aí pronto, eu parei de usar, mas você aí me inspira. Você imagina você sendo olhado dessa forma? Tu baixa a cabeça, dei bola fora. E Jesus olha nos olhos de Pedro, e é como se dissesse, Pedro, por um tempo você estava indo tão bem, mas quando não se tem a revelação do Filho, eu estou dizendo, não é isso que está escrito, quando não se tem a revelação do Filho, você pode ser usado por Deus e ser usado pelo diabo simultaneamente. Mas como isso? Bom, a Bíblia está mostrando. Porque ali já não é mais Pedro falando, já é Satanás falando, mas antes era o próprio Espírito de Deus falando através de Pedro. Gente, a mesma boca, a mesma fonte de proclamação, oscilando. Ora Deus,
ora Satanás. Mas tudo por quê? Porque Pedro não tem a revelação do que é ser filho. E Jesus diz: arreda de mim, Satanás. Eu não sei como é que foi o momento da libertação de Pedro. Não sei se ele... Eu não sei como é que foi. A Bíblia nem diz como foi depois. Eu só sei que naquele momento, Jesus como filho, ele está indo até o fim. Cuidado a quem você está dando acesso. Cuidado quem está ali falando. As coisas de Deus são pacíficas. No passado, Deus levantou avivalistas na terra. Só que a revelação é progressiva. E hoje Deus não conta com um e outro. Deus está fazendo isso em todo o corpo. Para que ninguém se diga, sou protagonista dessa geração. Todo mundo que se levanta como protagonista na geração, a gente vê que não vai bem daqui a pouco. Por quê? Porque entra num caminho de exclusividade. Jesus disse, eu me levanto na terra, mas eu me levanto na terra também levantando a outros. E eu os envio, vou, dou-vos autoridade. A autoridade que eu tenho, eu compartilho com vocês. A identidade de filho que eu tenho, eu compartilho com vocês. E vocês vão, e as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Por quê? Por causa da identidade. Por causa do fundamento. E você vê os apóstolos, e eles vêm e continuam a trazer os mesmos fundamentos, as mesmas revelações. Uma casa é um lugar físico que representa o mundo espiritual. Quando você tem um coração de filho, o sim e o não de seu pai é bênção. Se você tem um coração de filho. Quem não tem coração de filho vai ficar feliz quando é o sim. Mas esse sim pode ser o não de Deus. Mas quando não tem um coração de filho, quando ouvir o não, por que não? É não. De todas as árvores de jardim, e aqui eu estou terminando, você vai poder comer. De quantas árvores? Gente, isso sempre me faz pensar assim. Se eu tivesse lá. Entendeu? Se você fosse o Adão e ela a Eva. O que tu faria, Marco? Hein? Porque você agora já conhece a história. É mole, meu amado. Já sabe a consequência. Mas se você não sabe a consequência, não sabe se vai dar certo ou vai dar errado, não tem revelação de coisa alguma. A única revelação que você tem é simplesmente, olha, de todas você pode, dessa aqui não. Que coisa doida. Aí, eles escolhem, não de todas. Gente, parece implicância, não é verdade? Não é assim? Você diz para a criança, olha, não mexe nisso, brinca aqui com os brinquedos. Mas ela quer brincar com a palheta do ventilador de metal ligado e sem a tela. Ela quer brincar de transparência, enfiar o dedo, tirar e não acontecer nada. Está lá, cheio de brinquedo. Já é assim, criança, ganha um brinquedo, ela fica 2 horas brincando com a caixa. A caixa do brinquedo. Ela está interessada na embalagem. Tu comprou um brinquedo caro e a criança brincando com a caixinha. Deus diz, de todas as árvores você vai comer, mas dessa aqui não comas. E já deu a receita, no dia que você comer você vai morrer.
Eles conheciam sobre morte? Alô? Entende que nem tudo aquilo que Deus diz, previamente você conhece? Então, o que Deus quer mostrar com isso? Não é pelo conhecimento que vem a obediência vem antes do conhecimento. Quando você obedece, você conhece. Mas a gente quer primeiro... No dia que você vai comer você vai morrer. Eu não sei o que é morte, então vou comer. Mas Deus sabe. Então o que Deus estava dizendo para Adão e Eva não era não, era proteção. Então quando alguém que tem uma autoridade chega para você ou chega para mim e diz um não, entenda isso como proteção, entenda isso como voz de Deus para a sua vida. Você diz, mas se Deus vier falar comigo, se Deus vier falar com você, meu querido, já não é um caso pacífico, é porque todas as instâncias de autoridade você já fechou os ouvidos e olhos para ouvir, e Deus já não virá pacificamente com você. Ele virá como Saulo, ele veio como ele veio a Saulo, cai do cavalo, fica cego, e manda na tua casa. Não foi Pedro, não foi Tiago, mandou quem? Ananias. Quem é Ananias? Ninguém sabe. O cara apareceu uma vez e sumiu. Sabe o que quer dizer isso? Olha a autoridade de Paulo, naturalmente falando, né? Aí Deus pega a pessoa mais humilde, mais simples da igreja e manda lá. E ele diz, vou nada, ele vai me matar, ele é matador. Vê o caso da Marielle, sei lá. Aí Deus consola Rocine, vai, porque esse será um instrumento para levar o meu nome aos gentios e reis. Aí eu penso assim, como Ananias estivesse pensando assim, ele vai ser tudo isso, e eu? Mas aquele homem, Ananias, ele virou a chave na vida de Saulo. Seja filho. E Deus vai virar a chave da tua vida. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Eu queria aguçar você. Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Põe a lente de aumento quando você começar a ler a sua Bíblia a partir de hoje. A partir do coração que crê e recebe, Deus vai te dar acessos. Porque eu perguntei o texto, né? É assim que a gente estuda, né? O estudante, ele faz pergunta ao texto. Não é pergunta de incredulidade, por que isso? Não, perguntar o texto no sentido de você aguçar o teu entendimento, e aí você vai, quando você vai ver, você já está sendo inundado pelo Espírito. E algumas vezes você, depois que terminar tudo, você não consegue repetir para ninguém. Sabe por quê? Porque apenas Deus fez depósitos dentro de você. Não é para aquele momento seguinte, não é para você preparar a próxima mensagem, é para você primeiro ser capacitado, ser doutrinado, ser discipulado, porque depois de aprovado, então você vai transferir para outros. Tu és o Cristo, eu sei, tu és o Messias. Vírgula. É o Pai falando. É o meu filho. Olhe para ele. Sejam como ele. Sejam filhos da obediência. Vem aí o filho, vem aí o poder das trevas. Mas ele não tem nada na minha vida. Ele não tem
lugar de desobediência à minha autoridade, à autoridade que me enviou. Então eu vou até o fim. Ah, mas o diabo estava ali. Jesus passou sobre as águas, andou sobre as águas, ele não vai andar sobre o diabo. Eu já sonhei que andava sobre as águas. Não fiz teste. Eu acho que já perdeu a validade. Eu já sonhei andando sobre as águas. A sensação quando eu acordei é que eu não estava com os meus pés na terra. Era só isso que Deus estava querendo mostrar. Tira os teus pés da terra. Tira os teus pés daquilo que é natural. Para de olhar e achar que o que outros estão fazendo é melhor do que aquilo que você está fazendo. Faça aquilo que eu te chamei para fazer. Mas, acima de tudo, faça aquilo que eu te mandei fazer, mas debaixo da autoridade de quem te envia. Não saia por aí querendo dizer, eu vou, eu estou, eu posso, eu tenho, eu consigo. É Jesus dizendo, olha para a minha palavra. Quando Jesus andou sobre as águas, era o Pai que o sustentava. Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. A obra que eu faço é a obra que meu Pai está fazendo. Uau. Isso é a igreja de Cristo Jesus. Isso é a minha vida e a sua vida. Se você está triste, diga amém. Ok? Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Quantos receberam a palavra no coração de um pai que falou aos filhos? Se não soou bem ao seu coração, saiba que está diante de você alguém que aprendeu a obedecer também. Saiba que está diante de você alguém que muitas vezes era impulsivo, que queria ganhar o mundo. Cada um de nós temos um território. Mas nenhum território é uma propriedade exclusiva. Todo território se conecta para que seja uma nação, para que seja um reino sacerdotal. Põe a mão sobre o teu coração. E eu queria que você agora tivesse um momento com o Pai. E nessa noite você na condição de filho, e você conversasse com o Pai. Fala para o Pai. E você quer ouvi-lo sempre. Fala para o Pai que não é a minha nem a sua impulsividade que vai mudar as coisas que precisam ser mudadas. Invariavelmente Deus trabalha na quietude. Foi em meio a um vento suave que Deus falou a Elias. Obrigado, Pai. Como filhos, nós não queremos errar. Seja no que é natural e também no que é espiritual. Pai, ajuda-nos a compreender na inserção como pais, na inserção como filhos, no ambiente natural da nossa família. E nós fomos estabelecidos para manifestar a
graça de Deus aqueles que o Senhor confiou a nós, para aperfeiçoá-los, para amadurecê-los, para protegê-los. No Éden estava o Deus protetor. Não coma. Mas o diabo disse: mas por que não comer? Deus está querendo que você não conheça. Porque no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. E eu e você podemos pensar: mas isso foi com Adão e Eva, eu nunca vou querer ser igual a Deus. Quando nós queremos nos tornar únicos e fechar os nossos ouvidos a qualquer aconselhamento, entenda que nem Deus trabalha sozinho. Façamos o homem. Eu e o Pai somos um. Eu enviarei o meu Consolador. Ele estará convosco todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias. Eu com o Consolador comigo, e o Pai juntos. Senhor, eu te louvo por uma casa de pais e filhos. Eu te louvo, Senhor, pelo cumprimento profético de Malaquias. Coração de pais aos filhos, de filhos aos pais. Obrigado, Pai, porque esta é a unção que varrerá toda a terra antes do dia do Senhor Jesus. Quando os céus vão se abrir, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, vivendo os tempos do cumprimento profético de Malaquias, seremos arrebatados. Obrigado, Pai, porque os tempos estão se cumprindo. Quanto mais experimentamos enfrentamentos para cumprir aquilo que a Tua palavra declara que precisa ser cumprido, mais está se anunciando os tempos da vinda de Cristo. Obrigado, Jesus. E eu quero abençoar e proteger os Teus filhos aqui nessa noite. Como Pai desta casa, eu quero abençoá-los, para que os seus corações estejam sempre prontos para ouvir a voz, para entender que Deus se manifesta através das vozes menos prováveis, através das vozes que parecem ser as menores, para que Ele mesmo prove se nós ouvimos não o que se fala, mas sim quem fala. Pai, que nós possamos ouvir o que se fala, seja o certo, seja errado, que a gente não se deixe levar por aquilo que primeiramente não gera em nós confronto. Pelo poder que há no Teu nome, Senhor, e cada um dos filhos desta casa sejam protegidos na sua manifestação de filhos. Assim como Jesus prevaleceu, assim prevaleçam os filhos desta casa, e que se levante uma geração que tenha como alto padrão honrar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, honrar a seu próximo como a si mesmo, amar a seu próximo como a si mesmo. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida. Que amor e a unção do Espírito Santo de Deus, o fortalecimento de Cristo Jesus dentro de cada um de vocês, cada um dos encontristas saiam daqui debaixo da graça da unção
do poder que há no Teu nome, Senhor. Seja com eles, seja sobre as suas famílias, seja sobre as suas casas. Que seja uma semana de sobrenatural, de milagres, de rompimentos. Que seja uma semana da voz de Deus ecoando dentro de nós. Que ao meditarmos na Tua palavra, Senhor, as letras saltem como se fosse um espírito vivo saltando dentro de nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Que sejam abençoados assim como foram no vir, que sejam abençoados no ir, agora mesmo, no poder do nome daquele que é o Senhor da nossa vida, nosso Pai do céu, que muito nos ama. Amém, amém e amém. Deus seja contigo, Deus seja com a sua família. Tenha uma semana abençoada. Vá em paz.